Olá, boa noite. Eu sou o pastor Nonato e seja bem-vindo ao meu canal Fala Nonato. Esse canal ele tem o intuito de trazer vários assuntos. Vamos falar de política, governo federal, governo estadual, governo municipal, política estadual, política municipal, política federal. Vamos falar também de igrejas, várias igrejas. Vamos falar de igreja, corpo de Cristo, a igreja invisível, a igreja universal, a igreja católica, a igreja única, a igreja máter. Vamos falar também de igrejas específicas, aquelas igrejas que apareceram para mim, e vamos falar de tudo aquilo que eu achei interessante. Então esse canal é esse aqui, Fala Nonato. É basicamente isso. Esse ano é um ano de eleições municipais e nós vamos falar bastante. Eu estou em Manaus, né? Vamos falar bastante também de alguns projetos também de políticos, vamos ver se são possíveis. Mas eu quero me apresentar para você dentro de uma fala, dentro de um contexto. E o contexto que eu quero pegar para vocês nesse momento é Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Quando eu estava estudando esse texto para trazer para cá, surgiu uma dúvida: quem foi que fundou a Igreja de Roma? Eu sou teólogo de formação, exerço a teologia, dou aula de algumas matérias, e surgiu uma dúvida na minha cabeça, porque até então, quem fundou a Igreja de Roma? E pedi ajuda dos professores, né, das cabeças pensantes, e pedi ajuda do Dr. Nicodemos. O Dr. Nicodemos vai falar, me ajudando nesse momento agora. Nós não sabemos quem fundou a Igreja de Roma. Provavelmente foram romanos prosélitos que estavam em Pentecostes, em Jerusalém, por ocasião do dia de Pentecostes, porque lá naquela lista de Atos 2, das pessoas que estavam ouvindo a pregação de Pedro, está lá escrito romanos, né, ou prosélitos de Roma. Então, o que aconteceu provavelmente é que judeus que vieram para a festa do Pentecostes, lá ouviram a pregação de Pedro, conforme está em Atos 2, se converteram e voltaram para Roma e lá começaram o estudo bíblico em casa, né? Uma pequena comunidade. E aí Deus abençoou o trabalho deles e foi crescendo, primeiro no meio dos judeus e depois passou para os gentios também. Quem não era judeu também começou a ouvir o evangelho e aquela igreja em Roma começou a crescer. Ela cresceu tanto que em meados da década de 60, o imperador Cláudio passou um decreto expulsando de Roma todos os judeus. E diz um historiador antigo que a razão foi por causa da instigação de um tal de Cresto. O historiador romano não entendia nada de religião judaica e provavelmente Cresto é quem? Cristo. O significa que o cristianismo cresceu tanto em Roma, no meio dos judeus, que os judeus começaram a perseguir os cristãos como faziam em toda parte, criando um tumulto. E o imperador, que não entendia nada de religião, pensou que era uma coisa dos judeus, né, que estavam brigando entre si por questão religiosa, e expulsou todos os judeus de Roma por causa da instigação de um tal de Cresto, né? A interpretação que a gente dá é que o evangelho cresceu tanto na cidade de Roma que causou polêmica lá na comunidade judaica, que os judeus, perseguindo os cristãos, perturbando a paz pública, o imperador não entendia de nada, mandou todo mundo embora, né? E foi nessa saída que veio aquele casal, Priscila e Áquila, que encontrou-se com Paulo em Corinto, não é? Por causa dessa perseguição, e fizeram uma amizade que durou o resto do ministério de Paulo. Mas isso para dizer como a Igreja de Roma já era, na década de 60, não é? 30 anos depois de Pentecostes, não é? Já era uma igreja forte e reconhecida no mundo todo, ativa, evangelística, e é por isso que Paulo tem os olhos nela, porque precisa do apoio dessa igreja para ir para o campo missionário. Paulo diz que ora por eles o tempo todo. Obrigado, doutor Nicodemos. Então, Romanos capítulo 1, o versículo 16 e 17, a Bíblia que eu uso é uma Bíblia na linguagem de hoje, tá certo? Então, se quiserem acompanhar essa Bíblia que geralmente eu uso a linguagem de hoje, uso a NVI,
Depende muito do público para quem eu vou falar. Se eu for numa igreja mais antiga, eu uso aquela corrigida, né? Aquela bem corrigida, legal. Se eu for pregar para um público mais jovem, aí eu já uso a NVI ou a linguagem de hoje. Aí se for num culto de domingo mesmo, eu uso aquela linguagem atualizada. Dependendo do público, a gente tem que ser versátil. Paulo nos ensina isso. Romanos 1, 16 e 17 diz: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Jesus. E em algumas versões, na maioria das versões, vai dizer: o justo viverá pela fé. Essa é a versão que eu cresci ouvindo, lendo, né? Como eu falei, sou da Assembleia de Deus. Então a gente usa oficialmente a versão corrigida, né? Então aprendi lendo que o justo viverá por fé. Mas esse texto fala comigo porque Paulo vai dizer que não se envergonha do Evangelho. Ele não tem vergonha da condição onde ele está, da condição que ele se encontra, de como ele está. Paulo não tem vergonha de dizer que ele é um evangélico, que ele é um protestante, que ele é um cristão. Por que ele vai falar isso? Quando Paulo escreve, irmãos, para Roma, e diante de tudo aquilo que o doutor Nicodemos nos falou aqui há pouco, Paulo está escrevendo para algumas pessoas, ou para a igreja, que era uma igreja muito grande já naquela época, anos 60, depois de Cristo, depois do Pentecostes, depois daquele movimento pentecostal, já era uma igreja grande, já era uma igreja bastante conhecida, ao ponto de Paulo escrever para Roma, uma igreja que não foi ele que evangelizou, não foi ele que foi lá levar a palavra, não foi ele o apóstolo que levou essa mensagem, mas ele escreve para Roma porque Paulo reconhece Roma como um centro administrativo, né? Como uma igreja muito importante. Porque imagina, você escrever para a igreja que você fundou é uma coisa, quando você escrever para uma igreja que não foi você que fundou e ser ouvido e respeitado por ela, né, é algo também extremamente extraordinário. Então, Paulo ele vai dizer que não se envergonha. E por que Paulo diz isso? Por que Paulo precisa dizer que não tem vergonha? Porque, na minha concepção, Paulo está escrevendo a uma igreja onde muitas pessoas daquela igreja o conheciam. Conheciam o Saulo que cresceu aos pés de Gamaliel, o Saulo que mandou, né, o que estava junto, vendo o momento em que o Estevão foi apedrejado, o mesmo Saulo que cresceu no Sinédrio, que cresceu no governo de Roma, o mesmo Saulo que obteve cartas, autorizações para perseguir os cristãos. Então, Paulo, ele chegou no ápice, ele chegou ali, cara, tipo ministro, super ministro, né? Chegou numa posição muito importante dentro do governo romano. E quando Paulo escreve para Roma, para a igreja de Roma, ele vai se deparar com seus amigos. Imagina você hoje na situação que você está. Você escreveu uma carta para a tua escola, a escola onde você estudou. E lá na escola onde você estudou, ou na faculdade que você cursou, tem várias pessoas que te conhecem de muito tempo, que te viram chegar no ápice e que te viram depois cair. Paulo, essa situação, Paulo chegou ao ápice, tinha influência em Roma. Para você ter uma ideia, né, não era qualquer cidadão romano que podia exigir uma audiência com o governador, mas Paulo pôde exigir essa audiência porque, além de ser cidadão romano, ele tinha influência no governo de Roma. Ele tinha um nome, ele tinha uma história no governo de Roma. Então, não é qualquer cidadão romano que, eu quero falar com o governador porque eu sou romano. Esquece isso. Eu sou brasileiro e nunca falei com o Bolsonaro, né? Então, fui em Brasília algumas vezes e nunca falei com o Lula, nunca com o Fernando Henrique. Então, não é o fato de você ser brasileiro que você vai falar com o presidente. Mesma situação, não é o fato de você ser cidadão romano que você vai ter uma audiência garantida com o governador. Então, Paulo ele vai exigir isso.
porque além de romano, ele tinha influência no governo. Então, Paulo já começa dizendo assim: olha, eu não tenho vergonha de onde estou, eu não tenho vergonha de ser preso, eu não tenho vergonha de ser prisioneiro, eu não tenho vergonha de trabalhar, eu não tenho vergonha de construir tendas, eu não tenho vergonha de ter que costurar, de ter que cozer, de ter que fazer minha comida, costurar minha roupa, lavar minha roupa, cuidar da minha cela. Eu não tenho vergonha desse evangelho, eu não tenho vergonha do lugar onde o evangelho me trouxe. Eu não me envergonho desse evangelho. Não posso me envergonhar de onde estou por causa desse evangelho. E aqui é o ponto que eu quero falar. Eu, Nonato, não me envergonho do evangelho. Não me envergonho de ser cristão. Não me envergonho de ser crente. Não me envergonho. E eu acho que Paulo está dizendo isso para os amigos dele. Olha, meu amigo, você que me viu lá no Sinédrio, você que me viu como senador, você que me viu tendo influência no governo, você que me viu conversando com o povo da elite de Roma, você que me viu nas melhores casas, nas mansões, e hoje eu estou prisioneiro aqui em cadeias, vivendo, não consigo decidir, as coisas decidem por mim, as pessoas decidem por mim. Eu não me envergonho desse evangelho. E Paulo vai mais além. Ele vai dizer que o evangelho que ele não se envergonha é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Eu recebi essa imagem recentemente, que vai falar do ladrão da cruz, e eu achei interessante essa imagem, porque o ladrão, ele somente creu. E é interessante que nós, pastores, quando a pessoa vem para Jesus, quando a pessoa chega na igreja, gente do céu, a gente inventa um monte de coisa. Tem que fazer curso disso, curso daquilo, discipulado disso, discipulado daquilo, isso e aquilo. Vai, 12 passos da caminhada, um passo não sei do que, caminhando com Cristo, caminhando sem Cristo, andando com Cristo, andando sem Cristo. Jesus não desistiu de você, vem para cá, vai para lá, Jesus que quer, mão estendida. Gente, é tanta coisa que até que o cara possa dizer: será que eu já sou crente ou não? Termina um tempinho e fica em dúvida. E Paulo, ele vai dizer que o evangelho é simples. É claro, tudo isso que eu falei, estudos sistemáticos, é muito bom e maravilhoso para você conhecer a caminhada, para você conhecer a igreja, para você conhecer a sua fé, para você conhecer Jesus. É muito bom, não condeno, gosto, ensino isso. Mas o que Paulo está dizendo é que o evangelho é simples, ele é para quem crê, ele é o poder de Deus para salvar todos que creem. Aí ele vai dizer dos judeus, óbvio, né? Dos judeus, e também dos não-judeus. Em algumas versões dos gentios ou dos gregos e romanos. Mas Paulo vai dizer isso. Jesus disse isso, né? Eu vim para os meus, para os judeus, e os judeus, os meus, não me receberam. Mas, porém, todos aqueles que me receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus, e foi isso que Jesus fez por nós. O versículo 17 diz: pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Gente, que palavra tremenda! O evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Tem uma música do padre Fábio de Mello que vai dizer que nós somos humanos demais para compreender como é que Jesus trocava os sacerdotes pelos pecadores, trocava os doutores da lei por pescadores, trocava Jesus tinha essa capacidade de trocar pessoas que a gente julga importantes, santas, por pessoas humildes que nós julgamos desprezíveis. E na música o padre fala que nós somos, ele é humano demais, sou humano demais para compreender. E eu sou humano, eu confesso, eu realmente não entendo, mas Jesus vai dizer isso, que as coisas loucas, né, são para confundir mesmo. E quando Paulo diz, o evangelho mostra como é que Deus nos aceita, eu cresci numa igreja que a gente cantava, né? Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu na cruz, eu venho como estou. E de fato, porém, quando nós chegamos aqui, nós precisamos de mudança. Jesus nos aceita como nós somos, mas a gente precisa de mudança. Quando a gente casa, a nossa esposa nos aceita como nós somos,
Mas no decorrer da caminhada, no decorrer do casamento, as coisas vão mudando. As coisas vão se modificando. Eu, por exemplo, eu casei com 29 anos e durante 29 anos eu odiei cebola. E fui me adaptando. Hoje eu como salada de cebola, porque minha esposa come salada de cebola. Mas eu vim do jeito que eu estava, mas ela foi me moldando. Então eu preciso vir, né? Deus nos aceita como nós somos, mas a gente vai nos moldando a essa característica da fé. E ele vai dizendo, é por meio da fé, do começo ao fim. Gente, tudo é pela fé. A fé do início ao fim. Começamos com fé, terminamos com fé. Sempre a fé vai nos nortear. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé que nos traz esperança, a fé que é a nossa confiança em Deus. Eu acho bacana essa palavra confiar, porque ela vem do sentido de fio, né? De uma linha que está com fio, e você vai costurando, você vai colocando um fio dentro do outro, e quando você estica está todos confiados, ou seja, você vai colocando fios. Isso é confiar. E Jesus faz isso conosco. Jesus vai colocando fios nas nossas dificuldades. Ele vai ligando a dificuldade que eu tive ontem com a dificuldade que eu tive anteontem, com a dificuldade que eu tive mais lá atrás, com a dificuldade que eu tive mais lá passado. Então ele vai colocando e vai mostrando para mim, olha, você confiou, e essa confiança ligou a essa confiança, e essa confiança ligou até essa confiança. Isso é por meio da fé, e essa fé é do começo ao fim. E Paulo vai finalizar dizendo, como dizem as Escrituras. Eu acho bacana, sempre que alguém diz, a Bíblia diz como dizem as Escrituras, porque demonstra que aquela pessoa lê a Bíblia. E eu quero que você leia a Bíblia. E ele vai dizer, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Jesus. Cara, isso aqui destrói tanta coisa dentro de muitas igrejas. Ai, a salvação, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e dar isso, dar aquilo, e pagar um preço disso, preço daquilo. E um momento depois a gente vai conversar sobre o preço da salvação, né? O que custa a salvação para mim? Quanto custou para mim a minha salvação? Qualquer dia desse eu vou abordar esse assunto. Mas eu quero desmistificar aqui quando Paulo vai dizer que viverá por meio da fé aquele que é aceito por Jesus. Ou seja, aquele que é aceito por Jesus, que já é um justificado, ele vai viver por meio da fé, por meio da confiança. E eu sempre vi pessoas falando desse texto, né? Era normal, como eu já falei, sou de uma igreja pentecostal, e alguns dos irmãos que eu encontro, né, na minha caminhada, eu dou muita palestra, eu dou muito seminário, e eu trabalho, gente, eu tenho um trabalho, né? O apóstolo Paulo me ensinou que é legal trabalhar para se manter. Então eu tenho meu trabalho, e tudo que eu faço na obra de Deus eu faço de forma voluntária. E às vezes eu encontro pessoas que a gente conversando e tal, e eu pergunto, irmão, trabalha em quê? Aí geralmente a pessoa diz assim, eu vivo da fé. Eu vivo da fé. Geralmente é da fé de outra pessoa, geralmente é da fé do outro, geralmente é da fé daquele que trabalha, geralmente é da fé daquele que dizima, geralmente é da fé daquele que oferta, geralmente é da fé daquele que paga um preço. Viver da fé. Eu tenho um outro nome para isso, como eu disse, o nome desse canal é Fala Nonato. Para mim o nome disso é charlatão espiritual. Dizer que vive da fé. Você tem que viver do seu trabalho. E se o seu trabalho é ministério, é um trabalho ministerial, faça disso de forma coerente, faça disso de forma sensata. Tá bom, gente? Então, essa era o que eu queria falar como primeiro vídeo. Amanhã eu vou postar o vídeo aqui. Na verdade, eu vou até consultar a minha igreja se eu posso, né, mostrar isso, não sei. Mas é um material de consulta. De repente eu não posso mostrar a lição em si, mas eu posso dar aula, né? Porque essa lição ela tem um copyright, né? Ela tem um copyright aqui e tem direitos reservados, né? Tem aqui dizendo assim: direitos reservados, é proibida a reprodução parcial total desta obra por qualquer meio sem autorização
por escrito da Assembleia de Deus em Belém do Pará e do autor dos comentários e adaptações. Então vou mandar um e-mail, né, para eles, que eu tenho interesse de gravar vídeos e aulas baseados nessa lição, e eles autorizando, eu trago a lição, né, e apresento. Se eles não autorizar, eu vou pegar apenas o conteúdo, né, o tema da lição, e vou dar de forma sucinta. Tá bom, gente? A lição eu super recomendo, tá? A lição da Escola Bíblica Dominical, tá? Do PEC, tá? Que é um programa que amanhã, quando eu falar da lição, eu vou apresentar para vocês. Vai ser algo assim extraordinário, para quem conhece. Então, dá o teu like, compartilha, curte, comenta, me ajuda a melhorar. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu sou muito amador ainda, eu vou editar os troços direitinho, mas me ajuda, gente, tá? E eu vou tentar ter uma regularidade de vídeos, tá? Pra gente sempre estar trazendo conteúdo novo, conteúdo legal, conteúdo interessante pra gente trazer e falar aqui, tá bom? Então, essa é a minha mensagem final. Tenham todos